Olá pessoal, vamos para a parte número 2 do vídeo, da aula número 6. A gente vai começar falando da função informacional do produto. Aqui nós temos um autor, Theodor Ellinger, de 1966. Ele cria o conceito de informação do produto. Então todo produto possui uma informação. Aqui, por exemplo, nesse capacete a gente tem a cor, temos a geometria arredondada, você tem o material, então ele conversa com a pessoa. Então o que, que ele diz, né? Esse autor, ele diz que o produto pode possuir uma linguagem simbólica e em multicamadas, que é mais abrangente e variada do que uma linguagem verbal. O produto aqui, ele mostra, ele dá uma ideia de que ele vai se encaixar em alguma parte do corpo humano, é uma outra linguagem. Então, o Theodor Ellinger, ele disse que o produto tem uma linguagem do produto. E todas essas informações, elas influenciam positiva ou negativamente no final o comprador. Então, pertencem à linguagem do produto diversas formas de expressão, tá? Por exemplo, a dimensão. Então, esse capacete, ele tem a sua dimensão. Ele tem a sua forma, tem uma estrutura física, tem um movimento, tem características do material, tem cores, configurações gráficas de superfície, por exemplo, tem sabor, cheiro, temperatura. Tudo isso é uma linguagem própria do produto. Okay? Então é isso que o Theodor Ellinger diz, a linguagem do produto. E isso está dentro da função de informação do produto. Existe também uma coisa chamada design dos sentidos. E ela abrange aqui, eu coloquei nesse pacote, 4 tipos de design: o emocional, o multissensorial, o de experiência e o sensorial. O design emocional. Então ele nada mais é do que um conceito que é usado para gerar respostas emocionais, certo? Consequentemente, ele gera conexões de valor entre quem? Entre usuários e produtos no final. Ele vai contribuir para a nossa tomada de decisão. Ah, eu vou comprar ou não vou comprar aquele produto? Enquanto o usuário, nesse caso, vai ajudar a entender como a gente sente ao usar aquele produto ou serviço. Quem criou ou quem teve a ideia, né? Quem propôs essa ideia de design emocional? Um cara chamado Donald Norman. Nesse livro aqui você encontra exatamente o que ele fala, por que usar o design emocional, né? O emotional design, why we love or hate everyday things, ok? Então esse é um tipo de, esse é um livro interessante para você estar vendo aí. Qual a função do design emocional? Então é um recurso, nada mais é do que um recurso, uma ferramenta. É indispensável para se criar produtos. Quando você for trabalhar com produto digital, por exemplo, que nesse caso precisa gerar mais emoções, certo? A gente tem 3 níveis de design emocional, que é o visceral, o comportamental e o reflexivo. O comportamental, como o nome diz, já está relacionado com o comportamento que o usuário vai estar recebendo, vai estar mostrando quando de frente para o seu produto. Né? Daí vem o branding multissensorial, que no campo da publicidade ou do branding, os designers têm dado maior atenção. E vai gerar aí uma conexão de marca com os sentidos. E isso permite envolver todos os usuários. Aí a gente tem o design de experiência. Qual que é a função dele? Então ele volta-se para experiências que o indivíduo vai desfrutar desde quando ele entra em contato com o produto até ele fechar esse contato, quando jogar fora o produto, por exemplo. E aí o design de experiência hoje é conhecido como UX. Então é um processo que você cria uma experiência suave em toda a jornada do usuário, quando ele está em contato com o produto. Quais as principais ferramentas de UX que a gente tem? Temos aqui o Tailbook, por exemplo, que é para uma pesquisa de usuário, o Ultra,
para análise de dados, o lookback, para testes de usabilidade, overflow, criar fluxos de usuário, Adobe XD, ideal para prototipagem, né? Slack, ideal para colaboração entre equipes. O design de experiência a gente pode dividir em dois aqui, no caso, o X-Design e o UI Design, né? Então foca no que você sente quando usa o produto, por exemplo, cai na parte de UX Design. Se você trabalha com uma coisa que vai focar nos visuais e funções do produto, já entra no UI Design. Se você concentra-se no aspecto emocional dos usuários, ele cai no UX. Se você se concentra nos elementos visuais do produto, como cores, layout, animações, ele cai no UI Design, ok? Isso é um exemplo. E a gente vem também agora com outro item dentro do design dos sentidos, o design sensorial. Ele volta-se para o projeto dos objetos que despertam sentidos, tá? Vamos dar um exemplo de design sensorial. Você tem uma sandália, a sandália que foi já vendida na época, muitos anos atrás, a sandália Melissa. Essa daqui. Ela vinha com cheiro de chiclete, cores, por exemplo, cores como essa aqui, o rosa, tá? Um roxinho mais clarinho. Você via isso daqui, você tinha vontade de morder, porque tinha um cheiro muito, muito gostoso, né? Então ele vinha com cheiro de chiclete. Então isso é um design sensorial. Ou você pode usar perfumes que são associados à sandália, por exemplo, tá? Aqui a gente tem um modelo das funções do produto. O produto ele está normalmente associado, tem algumas funções, ele vai ser consumido pelo usuário. As funções do produto, ela podem ter várias, tá? Então o produto pode ter uma função prática, ele pode ter uma função de linguagem do produto, certo? Dentro dessa função da linguagem do produto, ele pode ter uma função significante e uma função formal estética. Dentro da função significante, ele pode ser uma função indicativa ou uma função simbólica. Então, se a gente fala de função formal estética, o que é? O produto tem um ritmo, tem uma proporção, tem uma harmonia. Já uma função prática seria, por exemplo, aquele produto ele tem uma função geométrica simples, ele é quadrado, ele é triangular, tem um círculo, é um cubo, uma pirâmide e assim por diante. Função prática. Se ele tem uma função simbólica, está relacionado à parte do significado cultural do produto. Então, função simbólica cultural. E função indicativa é se ele tem algum signo. Tá? Ele tem algum significado, um signo de imagem do produto associado a ele. Beleza? Ótimo. Agora a gente vai entrar na Gestalt. A Gestalt é também conhecido como Gestaltismo, né? Ela vem da psicologia, a psicologia da forma, então ela é uma doutrina. De onde? Né? Ela veio exatamente da psicologia. Então ela é baseada na ideia de compreensão da totalidade para que haja percepção das partes. Você se baseia no todo, só que isso é dividido em partes pequenas, e isso forma o todo. Basicamente a ideia é essa. E aí você tem dentro da Gestalt os significados. Então, traduzido do alemão, né? Gestalt significa forma, figura, boa forma. Então, surge a teoria da forma, psicologia da Gestalt, né? Psicologia da boa forma, é isso que significa. Ela está intimamente ligada à percepção do que acontece na retina, tá? Não é o mesmo que acontece no cérebro, é diferente. Estímulos visuais, você usa bastante aqui, mais mente humana, percepção. Então, estímulo físico é muito utilizado na Gestalt. Então, é percebido como uma forma diferente daquela que está na realidade. Por exemplo, você está aqui olhando essa imagem, você começa a olhar essas partes centrais aqui, ó. Parece que está tudo se movimentando, mas a imagem está parada. Então, essa é a ideia desse objeto relacionado à ideia da Gestalt.
Observe essa imagem aqui. Olhe para as figuras. Parece exatamente que a figura está se mexendo, tá? Mas está sendo trabalhado na sua retina essa imagem. Observe essa imagem aqui, no centro principalmente aqui, ó. Você começa a ver o movimento, parece que está tendo um movimento aqui dessa imagem, certo? Esse também é outro exemplo da objeto psicológico da Gestalt. Quem criou, né? Então você tem aqui o criador Mark Wertheimer, tá? Nesse período aqui que ele estudou isso. Então ele estudou a percepção do movimento aparente. Então há um movimento quando não há efetivamente um movimento físico. Então essa é a ideia. Veja essa imagem. Você olha essa imagem, o que você pensa, né? Você pensa que tem um triângulo aqui. O seu cérebro tenta fechar essa imagem, formar um triângulo aqui. Mas não tem nada aqui. Aqui só tem uma área branca. Mas o seu cérebro, o seu cérebro interpreta isso como se tivesse alguma coisa fechando aqui. Então, os fundamentos da Gestalt você organiza a percepção e ela é espontânea e inevitável. Tá? O cérebro tem princípios operacionais próprios com tendências auto-organizacionais. Então, se você faz um estímulo que o cérebro recebe, ele tenta organizar isso. Então, a tendência é estruturar, organizar, segregar, formar coisas novas, tá? É isso que o cérebro faz. Então, as leis da Gestalt, a gente pode dividir aqui em 8, tá? Mas tem mais. Então, são elas a unidade, a segregação, unificação, fechamento, continuidade, proximidade, semelhança e pregnância da forma. Vamos ver cada uma. Então, veja, espaços vazios. Então, você vê um objeto como esse aqui, ó, você vê uma parte preta, tal, e uma parte preta aqui embaixo. E aqui você não tem nada, tá branco aqui. Você não enxerga uma linha aqui. Só que o seu cérebro, instintivamente, ele fecha como se fosse uma perna aqui. Tá certo? Ó? Como se fosse uma perna. Então é isso. Olha esse aqui. Tem um urso panda aqui. Essa parte está aberta. O seu cérebro ele fecha aqui, como se fosse ele visse o limite do urso. Beleza? Então essa é a primeira lei. Ele faz uma união de coisas. Tem várias imagens separadas, ele une essas coisas. Esse símbolo aqui, ó, é o símbolo do Black Label, por exemplo, do Johnny Walker. Muito utilizado. Ó. Então, é muito utilizado essas ideias para a criação de propagandas e marcas. Né? Segregação. Aqui, por exemplo, a capacidade perceptível de evidenciar, destacar ou separar unidades da composição inteira ou partes dela. Então, por exemplo, se olha essa imagem aqui, no primeiro momento você vê um hipopótamo, um segundo hipopótamo, e o terceiro você nem percebe que aqui é um carro. Para você, seu cérebro associa aqui como se fosse um hipopótamo também. Ele praticamente dá essa ideia, né? Mas aí você percebe que não é. Então, essa ideia aqui é a ideia da segregação, certo? Veja esse aqui, por exemplo. Você entende que isso aqui é um pão, um sanduíche, né? Na verdade. Só que você está usando caixas de coisas que você vende separado, tomate, carne, tudo isso aqui você vende separado para formar uma coisa só. Isso aqui também é outra característica da segregação. Veja esse exemplo de segregação aqui. Ó. Unificação. Tudo que for semelhante ou igual, ele vai se aproximar. Certo? Então aqui, por exemplo, um monte de quadrinho. O nosso cérebro tende a aproximar e entender como uma coisa só. Coisas separadas, por exemplo, um ponto verde ou um espaço em branco, você tende a não aproximar. Certo? Você tende a segregar. No caso aqui, ele vai unificar as coisas que são próximas e iguais. Certo? Veja esse exemplo. Tudo picadinho aqui, ó, mas
tudo é vermelho. E você associa a uma garrafa de tomate, né? Então você junta tudo isso. Então você une as partes separadas dessa forma. Outra lei da Gestalt é o fechamento. Então os elementos que aparecem se completam. Eles são interpretados como um objeto único. Então aqui, por exemplo, ó, tem vários tracinhos, todos estão separados. Mas o seu cérebro ele identifica que tem um código aqui, por exemplo, letra I, e apesar de ter vários tracinhos separados, ele aproxima um do outro e forma o código. A letra I, a letra B e a letra N. Veja aqui, ó. Você tem um talher, você tem outro talher, e aqui você tem a garrafa da Coca-Cola. Unindo tudo isso, você tem o fechamento. Continuidade. Então, você pode prolongar na mesma direção, com o mesmo movimento, um objeto. Então, aqui, por exemplo, ó, um movimento único gera continuidade. É o símbolo da Nike. Esse aqui, por exemplo, ó, a pessoa olhando atrás do vidro, e aqui o tigre da frente dele, ele usou esse movimento reflexivo para gerar a continuidade de toda a figura, né? Aqui, por exemplo, você corta a letra, a parte de baixo, a parte de cima, mas ela ainda continua tendo significado para você. Proximidade. Elementos próximos tendem a construir um todo. Então aqui, por exemplo, ó, você usa vários legumes, comidas, etc., para formar um veículo, né? Ou aqui é um símbolo de comunicação. Além da proximidade, você usa coisas próximas iguais aí para gerar uma ideia. É o caso da Unilever. Símbolo da Adidas, né? O símbolo da Tesla. Semelhança, então você pode pegar e agrupar elementos triangulares, por exemplo, como isso aqui, ó, formando a Estátua da Liberdade. Ou um cafezinho para formar um triângulo. Simetria, então você usa a simetria para desenhar dos dois lados e obter um objeto como esse, simétrico. A pregnância é um princípio geral que abrange todos os outros. Então, ele usa simplicidade, equilíbrio, homogeneidade, regularidade. Então, uma forma simples, por exemplo, como essa, uma forma complexa, isso é um símbolo de pregnância. Outro símbolo de pregnância aqui é o símbolo das Olimpíadas, né? Então, essas seriam em relação a Gestalt, tá certo? Agora vamos aí, para terminar, princípios da configuração formal. Então, ela foi formulada, o princípio da configuração formal foi formulada com maior precisão por Dieter Mankau, da época da escola HFG que a gente falou em outras aulas. Tudo isso ele fez em seus estudos sobre estética formal, uma descrição dos princípios da configuração formal. Então aqui esse estudioso aqui, o que ele fez? Ele dividiu a forma de categorizar os objetos. Então, por exemplo, um piano como esse aqui tem um formato diferente, certo? Ele é um produto, ele mantém características técnicas ou funções práticas, por exemplo, eu vejo onde eu posso sentar, eu vejo onde eu posso tocar, eu sei onde tem a parte da função prática do funcionamento do piano, né? E ele tem uma configuração aditiva. Então ele soma partes, desde a parte de sentar, do tocar e do funcionar, certo? Esse aqui, por exemplo, pedalar, funcionamento do motor, sentar, controlar, então configuração aditiva. Você soma todas as partes para funcionar o produto. Configuração integrativa. Aqueles que se utilizam recursos configurativos, tais que determinam a percepção completa do produto. Então, as percepções visuais, que à primeira vista se manifestam pelo uso de diferentes funções técnicas ou práticas.
E os materiais a serem utilizados podem ser reduzidos de forma clara com o uso de meios formais. Então aqui, por exemplo, a gente usa linhas de fluxo contínuo para desenhar continuidade, prolongamento, padronização de cores e materiais. É esse caso aqui, ó. Então eu tenho uma linha de fluxo contínuo aqui, por exemplo, ó. Linha de fluxo contínuo. Eu construo esse produto de forma integrativa. Eu divido ele no meio, tenho duas partes separadas. Então estou integrando duas partes. Então é um produto de configuração integrativa. Beleza? Ele tem uma padronização de cores, por exemplo, um capacete. Provavelmente aqui vai ser uma cor, por exemplo, uma cor amarela, aqui uma cor cinza, claro. Você vai padronizando isso. Aqui você tem um objeto também que você divide no meio, ele se compõe em duas partes. Configuração contínua. Então, aqui você vai usar elementos como esféricos, cilíndricos, quadrado, piramidal. Então, aqui, ó, um trem cilíndrico, quadrado, uma poltrona, esférico, uma câmera fotográfica. Então, princípios de configuração contínua. Configuração escultórica, você vai utilizar uma interpretação individual ou artística das funções. Geralmente aqui é um objeto simbólico. Tá? Vamos pegar um exemplo aqui. Seria mais poltronas, tá? Então, por exemplo, essa poltrona aqui, ó, tem uma característica mais escultórica do que os outros desenhos que a gente fez ali atrás, né? Beleza? Esse braço robótico aqui, eu sei que ele tem toda a tecnologia e tal, só que da forma que ele é colocado aqui, ele parece ser realmente uma escultura, né? Tem elementos separados, né? Ele não vai seguir, por exemplo, uma parte esférica, um cilindro, um quadrado, uma pirâmide. Ele não vai ser integrados por partes simétricas. Ele não vai ter uma soma de coisas como esse objeto aqui, que no final você vai ter o próprio braço em si, certo? Configuração natural é o princípio da biônica. Você pode, por exemplo, utilizar uma figura vegetal, uma figura animal para gerar um produto real. Então, isso aqui, por exemplo, eu posso me basear em folhas de árvores para construir, ou uma copa de uma árvore para construir uma cobertura de um jardim, por exemplo. Ou eu posso trabalhar, por exemplo, numa esponja do mar para construir um assento como esse aqui, uma poltrona. Certo? Então, esse é o exemplo de biônica. Eu utilizo elementos da natureza para produzir produtos não naturais. E aqui tem outros exemplos, né? Esse produto aqui, pela forma que ele é mostrado, você poderia pensar no formato estrela do mar, tá? Principalmente desse formato aqui, ó. Então ele entra na parte de biônica, você usa um objeto natural para criar um objeto real. O que mais que a gente tem aqui? Esse objeto aqui, por exemplo, um assento. Você pode estar pensando uma configuração escultórica, por exemplo, que seria esse objeto aqui, entre outros, tá? Aqui tem vários outros exemplos, né, de objetos, máquina fotográfica, mesa, serra elétrica e assim por diante. Bom, então a gente fica por aqui e a gente a gente finaliza por aqui, tá? A gente
Espero que vocês tenham entendido tudo. E na próxima aula a gente continua. E bons estudos, pessoal. Até a próxima.